Então, é com muita alegria que eu recebo todos vocês, né, que nós recebemos, que a gente, assim, esse ano possa aproveitar muito cada palavra, cada pensamento, cada sentimento, para que a gente possa evoluir, né, levar para a nossa vida. E é com essa alegria no coração que eu vou pedir para o Zé Eduardo fazer para nós a oração inicial, tá bom? E dizer que nós estamos muito felizes de estar aqui, é muita alegria no coração mesmo. Sejam todos bem-vindos. Então vamos com os nossos pensamentos elevados, agradecer a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos para aprendermos e refletirmos um pouco mais sobre a doutrina que foi codificada por Kardec, e que possamos trazer esses ensinamentos para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, e que assim possamos nos tornar pessoas melhores. Nos assiste, nos coordena, estejam conosco, nos intuindo sobre tudo aquilo que devemos fazer para conseguirmos aprofundar o aprendizado da doutrina. Que assim seja. Bom, meus amigos, antes de mais nada, sejam bem-vindos. Feliz ano novo para todos nós, né? Que possamos fazer um ano repleto de muito aprendizado, muito estudo, de muita convivência, porque na medida que as reuniões vão acontecendo, nós vamos nos tornando amigos da alma, né? Então, que esses laços cada vez mais possam se fincar nas raízes dos nossos corações, tá bom? Ana Flávia, com você agora. Não, Ana Flávia não, Zé, né? Então, vamos começar com o texto. Gente, antes de a gente começar a leitura do texto, eu só quero lembrar vocês que eu criei hoje, durante o dia, no Google Calendário, o evento que é esse estudo. Então, para quem estiver logando com o e-mail que me passou, que eu pedi para vocês o e-mail, a pessoa consegue, a partir das 8 horas, ou uns 10 minutos antes, 15 minutos, que é quando a gente entra, né, a pessoa consegue logar sem ter que pedir permissão. Porque esse e-mail já foi inserido no grupo. Então, algumas pessoas já entraram, já logaram e não pediram permissão. Então, essas pessoas não vão precisar mais pedir permissão. Tá bom? Então, para quem ainda não me enviou o e-mail que usa habitualmente, tá? Passa aí pelo chat ou lá no WhatsApp, onde preferir, passe o e-mail que eu cadastro, tá bom? A gente vai continuar usando o WhatsApp, não vamos mudar nada, viu? Com relação o link, né, a pauta, a página que a gente vai continuar do livro, isso tudo continua pelo WhatsApp. Não vamos mudar, não. Mas quem tem no celular não, quem tem o e-mail, vai observar que vai receber uma mensagem, um lembrete da reunião. Então, é uma perfumaria, né? Não é uma coisa assim que a gente precisa, já que usamos o WhatsApp, né? Mas se a tecnologia nos oferece, vamos usar, tá bom? É isso daí. Acho que nós já podemos começar, viu, Zé Eduardo? Ok. Então a gente vai iniciar o primeiro capítulo. Impotência dos detratores. Visitante. Entre os detratores... Só um minutinho, Zé. Sim? Sim. Zé, não, Dudu. Isso aqui é mania de professor, viu? Então, por exemplo, detrator. Significado da palavra detrator. Né? Aquele que é contrário. Tá? É o contrário. E impotência é uma palavra que é mais conhecida do nosso vocabulário, né? Impotente é aquele que não consegue realizar determinado ato ou determinada ação. Né? Então, ele é impotente. Como se fosse incapaz. Tá? Então, seria, usando o sinônimo, né? A incapacidade dos adversários do espiritismo. Esse é o título que a gente vai estar estudando. Tá bom? Então, só fazendo uma leitura do título. Agora vamos ao texto. Visitante,
Convenho que, entre os detratores do Espiritismo, há muita gente inconsciente, como esses que acabais de citar, mas, ao lado deles, não se encontrarão também homens de real valor, cujas opiniões têm certo peso? Allan Kardec. Não o contesto. A isso respondo que o Espiritismo também conta em suas fileiras muitos homens de não menos real valor. Digo-vos mais, que a imensa maioria dos espíritas se compõe de homens inteligentes e de estudos. Só a má-fé pode dizer que seus adeptos estão recrutados entre as mulheres simples e as massas ignorantes. Dudu, por O favor, fato, volta, antes de você continuar, volta na pergunta. Leia a pergunta novamente. Só a pergunta, convenho primeiramente. que, convenho que, entre os detratores do Espiritismo, há muita gente inconsciente, como esses que acabais de citar. Mas, ao lado deles, não se encontrarão também homens de real valor, cujas opiniões têm certo peso? Bom, então, só para lembrar, o que nós estudamos no ano passado, quando ele cita aqui, ó, esses homens, né, gente inconsciente, detratores como se fossem pessoas inconscientes. Eu me lembro que no texto tem uma passagem, o espírita está assistindo uma apresentação de teatro, aí tem uma cena lá do inferno, do Dante Alighieri, né, e aí a pessoa pega e fala, isso é uma sessão espírita, isso é espiritismo. Quer dizer, que esse é o inconsciente que ele está retratando aqui no texto, que nós estudamos no artigo anterior, tá? Na pergunta anterior. Então ele faz uma pergunta, o visitante. Então, será que só tem gente inconsciente entre os detratores do espiritismo? Né? Quer dizer, então não existe homem de valor, não existe pesquisador espírita. Quem é espírita é só quem é louco, entre aspas, né? Essa é a pergunta que ele faz. Né? E a resposta de Kardec é clara: não o contesto. Quer dizer, tem muita gente inconsciente que é detrator do espiritismo. Mas o espiritismo, ele tem pessoas conscientes, né? Perdão, gente, falei errado. Porque muita gente inconsciente que é espírita. Pessoas simples, né? Então, Kardec fala, não, realmente tem muitas pessoas simples que são espíritas, né? Mas também tem homens de valor, pessoas de conhecimento, né? Esse valor seria do ponto de vista intelectual, né? Não é do ponto de vista moral, tá? E depois ele vai falando, nesse primeiro parágrafo aí, né, que, olha lá, no finalzinho, ó, a imensa maioria dos espíritas se compõe de homens inteligentes e de estudos. Só a má-fé pode dizer que seus adeptos são recrutados entre as mulheres simples e as massas de ignorantes. Então, no século XIX, a maioria dos espíritos não eram pessoas espíritas, não eram pessoas simples ou da massa, né, que é, entre aspas, chamado de ignorantes. Não, e chamado não, porque quem não estuda, né, o conceito que tem é muito limitado. Aquele que estuda, esse tem uma capacidade maior de entendimento das coisas, né? Então, Kardec está falando que sim, tem muitas pessoas simples, sem estudo, a massa, que são espíritas. Só que a maioria dos espíritos, século XIX, são pessoas que têm conhecimento. São pessoas que sabem ler, escrever, né? Se a gente for pensar no Brasil, por exemplo, na história do espiritismo, os primeiros espíritas no Brasil era quem sabia ler em francês, porque os primeiros livros espíritos, chegou no Brasil, ou as primeiras obras de Kardec que chegaram ao Brasil eram todas escritas no francês, né? Em francês. Então, nesse sentido, no início do espiritismo, no início da sua história, a maioria dos espíritos eram homens, né, que tinham domínio
do conhecimento. E portanto, pessoas conscientes, né? Não eram pessoas inconscientes. Então, o espírita é quem realmente conhecia as obras de Allan Kardec. É isso que ele está dizendo, que estudava as obras que ele estava codificando. Tá? É isso que eu entendi nesse primeiro parágrafo. Eu acho que até falei demais. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, Dudu, então vamos continuar com a leitura, né? Podemos continuar do segundo parágrafo ou continua aqui mesmo? Não contesto. A isso respondo que o Espiritismo também conta em suas fileiras muitos homens de não menos real valor. Digo-vos mais, que a imensa maioria dos espíritas se compõe de homens inteligentes e de estudos. Só a má-fé pode dizer que seus adeptos estão recrutados entre as mulheres simples e as massas ignorantes. Um fato peremptório responde, além disso, a essa objeção. É que, apesar de todo saber, de todo poder oficial, ninguém consegue deter o espiritismo na sua marcha. E, entretanto, não há um só dos seus contrários, seja ele o mais obscuro folhetinista, que se não tenha lisonjeado com a ideia de dar-lhe um golpe mortal. Sem querê-lo, todos, sem exceção, concorreram para a sua vulgarização. Uma ideia que resiste a... Desculpa, Dudu. Quer dizer que os adversários do espiritismo, o que eles faziam? E muitos fazem até os dias de hoje, que ridicularizar esses conhecimentos. Falando que é coisa do quê? Do demônio, né? do diabo, é coisa de bruxo, de feiticeiro, né? Portanto, que não era coisa de gente séria, era coisa de ledor de cartas, né? Não era uma coisa séria. E Allan Kardec está trazendo uma ciência, né? Pode continuar, Dudu. Adolfinho, eu gostaria de colocar um ponto que eu acho interessante, principalmente o primeiro parágrafo que a gente fez a leitura, porque às vezes numa primeira impreensão, ao ler o que Kardec coloca, as colocações feitas por Kardec, a gente pode pensar, nossa, mas espera aí, isso é um preconceito. Como assim? Kardec está falando que os espiritistas não se formam de pessoas ignorantes, da massa? Espera aí. Mas não, o que ele está colocando aqui, e isso a gente tem que ter muita perspicácia para entender o que ele está mostrando, porque ali, né, no período de formação da doutrina espírita, então ela não estava formada como ela está hoje, né, já construída, então ela estava em formação. E isso é importante que a gente perceba, por quê? Porque o que Kardec está colocando aqui, ele não coloca como uma regra universal. Isso a gente tem que ter muita clareza para entender. Ele não está colocando aqui que toda a massa é ignorante, nem que todo intelectual é entendido do que fala. Porque uma pessoa ser intelectual em uma área da ciência não significa que ela conheça todas as outras áreas, nem de que a opinião dela seja correta. Tanto é que esse tipo de argumento, e é um argumento que Kardec não utiliza, tanto é que a autoridade da doutrina espírita não se dá pelos homens que a constituem. Então, a autoridade da doutrina espírita não está nos seus adeptos, está em si própria. Esse é um ponto, assim, inegável, a gente não pode nem discutir isso. A doutrina espírita fortalece-se por si só, não por seus adeptos. Isso a gente não pode contestar. Mas o que ele está tratando aqui é sobre um argumento até de autoridade, mas não é o argumento que ele utiliza. Na filosofia a gente chama de argumento de autoridade, que é o quê? Tal pessoa está falando a verdade porque ela é formada em tal área. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, porque aquele que tem a verdade por si, né, que conhece a verdade, ou que professa a verdade, e isso Kardec até coloca como um argumento para se analisar se um espírito é bom ou não, é que ele não tem medo de explicar o que ele está falando. Então, o espírito, quando ele é bom, quando ele está professando algo que é verdadeiro, quando ele não está colocando algo que é ilógico, que é irracional, ele tem não só a boa vontade, mas ele deseja, né, sempre explicar o que ele está falando, porque ele não se argumenta com eu sou tal pessoa. Então, Kardec deixa isso até bem claro na Revista Espírita de 1859, de que os espíritos, os bons espíritos, eles jamais se utilizam de títulos. Por exemplo, São Luís nunca se utilizava de São Luís antes de escrever, ele só colocava Luís. Vicente Paulo não colocava São Vicente Paulo.
Então ele escreve isso, porque ele não constitui a autoridade da fala deles por serem eles falando, mas sim porque está em concordância com a ética e com a razão, assim como a doutrina espírita. Então aqui o que ele coloca é, e por que ele está colocando então esse argumento? Porque normalmente isso não é uma lei, então, até como eu falei no início, Kardec não está construindo uma lei aqui em cima dessa fala. Ele está construindo algo que acontece normalmente, né? Que é usual, que é comum, que é o quê? Homens de inteligência, intelectuais, serem dotados de um bom senso, de terem normalmente um sangue mais frio para análise de fenômenos, para experiências, mas isso não constitui uma lei. Tanto é que Kardec era bem ciente de que vários homens inteligentes e intelectuais discordavam, eram detratores do espiritismo. Então, é porque normalmente atribui-se o bom senso a homens de intelectualidade, mas isso não é uma lei. Então, o que ele está colocando aí é que muitos homens de bom senso também constituem a doutrina espírita, porém, isso não é argumento para que a doutrina espírita se fortaleça. É só uma demonstração de que homens de bom senso também se atraem por ela, e não é só as massas que também podem se atrair, que normalmente são também, então isso também não é uma lei, as massas não são todas ignorantes, mas normalmente atribui-se à massa, à população em geral, uma ignorância maior, então não significa que são só as massas que comumente se diz como ignorantes, que são adeptas do espiritismo, como também não são somente os homens de intelectualidade. Mas, independente de tudo isso, nenhum desses dois gêneros de pessoas serem adeptas faz com que a doutrina espírita tenha autoridade. Porque a autoridade dela se faz pela universalidade do ensino dos espíritos e pela razão. Então, esses são preceitos básicos que a gente não pode confundir. Vamos continuar, Dudu. Gente, Vitor Hugo. Vitor, maravilhosa sua explicação, viu? E a gente está muito feliz de você estar aqui, tá bom? Não deu tempo da gente falar oi direito para ele, né, gente? A gente está muito feliz, viu? Eu também estou muito. Uma ideia que resiste a tantos assaltos, que avança impávida através da chuva de dardos que lhe atiram, não provará a sua força máscula e a segurança das bases em que se firma? Não será esse fenômeno digno da atenção dos pensadores? Também, já hoje, muitos deles avançam que deve haver nisso alguma coisa de real, que talvez seja um desses grandes movimentos irresistíveis que, de tempos a tempos, abalam as sociedades para transformá-las. Isto se tem dado sempre com todas as ideias novas chamadas a revolucionar o mundo. Forçosamente, elas encontram obstáculos porque lutam contra os interesses, os prejuízos, os abusos que elas vêm destruir. Porém, como estão nos desígnios de Deus, para que se cumpra a lei do progresso da humanidade, chegada a hora, nada as poderá deter. É a prova de serem a expressão da verdade. Aqui só uma pequena pausa. Ó, gente, se alguém, quando terminar um parágrafo, se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade, viu, gente? Às vezes a gente deixa passar, porque eu acho que naquele trecho não vejo nenhuma razão para fazer um comentário. Às vezes eu prefiro 2 parágrafos, mas fique à vontade para quando vocês quiserem, tá? Então, aqui nesses últimos parágrafos, a gente observa que na ciência, e Allan Kardec ele faz o papel, e não por acaso ele fala que o Espiritismo é uma ciência, ele diz o seguinte: na ciência existe o chamado paradigma científico, que são as verdades, né, que a ciência aponta, através das pesquisas, das observações, etc. Né? Ou seja, através do trabalho do pesquisador. E que quando chega uma ideia nova, uma nova verdade, há o quê? Uma quebra de paradigma. E num primeiro momento, essa nova verdade, no caso do Espiritismo, Allan Kardec, os espíritos, né, chamam de nova revelação. Né? Ela é uma quebra de paradigma.
Ela vem trazer conceitos, informações, leis, até então, que não eram do conhecimento dos homens. Então, o que a academia faz? Num primeiro momento, ela não vai aceitar. Né? Então, isso acontece com todas as ciências, no primeiro momento. A rejeição. Até chegar no momento que, através desse exercício da crítica, do questionamento, né, da observação, né, ou seja, através da pesquisa, é que eles vão dar a essas novas ciências o status que ela merece. Então, que num primeiro momento, o Espiritismo foi, sim, muito atacado por seus detratores, porque ele estava trazendo o quê? Uma quebra de paradigma. Então, nesse sentido, ele trouxe uma revolução para o conhecimento científico. Porque até então, a ciência falava, e a ciência fala até os dias de hoje, né? Que o seu objeto de estudo é o homem, é o meio ambiente, né? É o mundo em que o homem vive. Que a ciência, a parte do princípio, né? As teorias científicas partem do princípio do quê? Das pesquisas que podem ser verificadas através dos sentidos, né? Visão, audição, fato, olfato, né? Etc. E o Espiritismo, ele muda porque o objeto de estudo não é o homem, são os espíritos. É o mundo espiritual. E a relação deles conosco. E não existe na ciência, né, o cientista, né, no caso do Espiritismo, ele só vai pesquisar se ele partir do princípio que existe a vida após a morte. Que aquele que não acredita nesse pressuposto que é básico, né, que é do espiritualismo, o Espiritismo é uma doutrina espiritualista, se o pesquisador não partir desse princípio, ele não vai fazer pesquisa. Então, nesse sentido, por isso Kardec fala que a ciência ela não tem autoridade moral para falar do espiritismo. Por quê? Porque o objeto do estudo da ciência não são os espíritos, são os homens. Então, ela não reconhece os espíritos, né, como objeto de estudo. E a ciência espírita, sim. Ou o espiritismo experimental, se preferirem. Né? Em outras palavras, o espiritismo é a única ciência que estuda os espíritos, o mundo espiritual, a relação deles conosco, porque ele leva em consideração que o seu objeto de estudo não é o homem. Né? Então, quando ele vai estudar, por exemplo, a mediunidade, a fenomenalidade, gente, é um fenômeno humano. O médium é um ser humano. Existe médium em qualquer parte do planeta. Né? Então, a mediunidade em si, né, ela é o quê? Um fenômeno humano. Mas, através desse fenômeno humano, quem se comunica são os espíritos. Então, isso para a ciência é uma novidade. E ela, no século XIX, que é o século da ciência, ela não poderia aceitar os espíritos como seu objeto de estudo. Né? Então, Kardec fala assim, ó, a ciência e o espiritismo andam juntos, mas na onde ela para, aí começa o espiritismo. Então, o espiritismo, ele aceita a ciência, né? Só que ele toca num ponto que a ciência não vai, né? O espiritismo. Então, foi o que eu entendi desses últimos parágrafos aí. E as ideias novas são chamadas a revolucionar o mundo. E, nesse sentido, o espiritismo é uma revolução, porque ele vai trazer para nós, né, tudo o que precisamos para mudar nossa sociedade, para transformar os homens. E aqui não fala em transformar o espírita, ou os espíritas, mas fala para transformar os homens, né, no sentido de que eles possam ser o quê? Homens bons. No sentido em que o bem deve prevalecer sobre o mal, né? Em que o espírito deve prevalecer sobre a matéria. E é o que não acontece no mundo de expiação e provas. Então, nesse sentido, o espiritismo vem trazer o quê? Uma quebra de paradigma, que ele vem trazer para nós, de uma maneira racional, que é possível nós pensarmos uma sociedade mais justa, fraterna, né?
que é possível pensarmos em dignidade humana, algo que é muito diferente do que nós estamos vendo ainda, né, nesses dias que estamos vivendo, nesses momentos aí conturbados de transição, né? Então, basicamente, é isso daí, desses parágrafos, o que eu entendi. Alguém quer falar mais alguma coisa? Dudu, então acho que podemos continuar. Essa impotência dos, essa impotência dos adversários do Espiritismo prova, primeiramente, como já disse, que lhes faltam boas razões, pois que as que lhe convincentes. Ela dimana ainda de outra causa, que inutiliza todas as suas combinações. Admiram-se de ver o desenvolvimento dessa doutrina, apesar de tudo que fazem para contê-la, e não podem achar o motivo por não buscarem onde ele realmente está. Uns creem encontrá-lo no grande poder do diabo, que assim se apresenta mais forte que eles e, mesmo, mais forte que Deus. Outros, no aumento da alucinação humana. O erro de todos está em crerem que a fonte do Espiritismo é uma só e que se baseia na opinião de um só homem. Daí a ideia de que poderão arruiná-lo, refutando essa opinião. Eles procuram na Terra uma coisa que só achariam no espaço. Essa fonte do Espiritismo não se acha num ponto, mas em toda parte, porque não há lugar em que os espíritos se não possam manifestar, em todos os países, nos palácios e nas choupanas. Olha, gente, vamos guardar esse parágrafo com muito carinho. E o seguinte, não vou comentar o que está no parágrafo, não, mas vamos guardar isso com muito carinho. Se possível, assim, ó, grifar, copiar no caderno em casa esse parágrafo, né? Depois o seguinte também, que esse aqui é um dos pontos mais importantes desse livro, na minha opinião. Claro que Kardec vai falar disso daqui em outros capítulos, ele não vai falar só nesse capítulo. Mas esse parágrafo e o seguinte, mas anota no caderno. Isso a gente tem que levar para a vida, né? Depois eu vou falar por quê. Lê o seguinte também, Dudu, por favor. A verdadeira causa está, pois, na própria natureza do Espiritismo, cuja força não provém de uma só fonte, mas permite a cada qual receber diretamente comunicações dos espíritos e por elas certificar-se da veracidade do fato. Ok. Volta só um Bom, pouquinho para aparecer os dois parágrafos, por favor. ok, Volta mais um pouquinho. É o da verdadeira e o anterior. Aí. isso, tá aí. Gente, tá aqui, ó. O que esses dois parágrafos estão dizendo para nós? Ó, eu vou inverter. Eu não vou falar. Mas eu gostaria que alguém comentasse, né? O que estão falando esses dois parágrafos aí? Quem pode explicar para nós? Eu creio, bom, que eu consegui fazer uma relação quanto a esses dois parágrafos, tem muito a ver com o que o Victor falou, né, agora há pouco, né? Que a questão da importância da doutrina não está nas pessoas, né? Está realmente na própria doutrina em si, naquilo que ela nos traz, né? Então, é o que disse aqui, né? Não é creio que a fonte do Espiritismo é uma só, é que se baseia na opinião de um só homem, né? E não é nada disso, né? Então, acho que tem um pouco a ver com aquilo que o Victor comentou agora há pouco, né? Em relação à credibilidade da doutrina espírita, né? Ela pode, ela tá, eu falei, a verdadeira causa está, pois, na própria natureza do espiritismo, cuja força não provém de uma só fonte, ou seja, nesse segundo parágrafo aqui, ele está reforçando o que ele disse no primeiro, né? Que não se baseia na opinião de um só homem, né? E ele também não vem de uma só fonte, né? Então, tem muitas fontes de informação, os espíritos podem se manifestar em qualquer lugar,
como disse ali também, palácios, choupanas, né? E qualquer um pode atestar a veracidade, né, disso que a doutrina nos trouxe. Então, veja, gente, por que eu falo assim, ó, nós não podemos aceitar a opinião de um espírito, ou de um espírita. Não é o Adolfo que está falando, é Allan Kardec que está falando, porque essa é a natureza do espiritismo. A força do espiritismo não está na opinião de um homem ou de um espírito. Então, toda nova revelação, depois de Kardec, né, para a gente poder falar, não, isso é doutrinário, né, isso é uma verdade, isso é uma lei, a gente só pode se a fonte vier de vários espíritos, através de vários médiuns. E essa não é a opinião do Adolfo, essa é a natureza da ciência espírita. Compreende? Então, esses 2 parágrafos, para mim, eles são muito importantes. E quando eu falo assim, ó, essa afirmação aqui desse autor, ou desse outro autor, e pode ser o médium que for, se não vier outros espíritos para referendar, né, para corroborar, então vai ser um ponto de vista. E se é ponto de vista, a gente não pode falar que é do espiritismo. Porque o que vai diferenciar o espiritismo das outras doutrinas espiritualistas é que os conhecimentos espíritas, eles são dados através de vários espíritos, através de vários espíritas. Essa é a força da doutrina espírita. É por isso que ela é uma ciência. Uma verdade, quando ela não vem só numa só fonte, num só lugar. Não existe médium que é melhor que outro. Aliás, nós espíritas é que estragamos os médios, né? Que a gente fica endeusando o médium. Não existe médium melhor que os outros. E o que é o médium? Ele é parte do processo. Porque a verdade, ela não é do médium. É a verdade dos espíritos superiores. Né? Então, esse, na minha opinião, é o ponto mais importante da doutrina. Que a verdade está aqui na sua natureza. Né? Que as informações, as grandes verdades, elas não vêm só de uma fonte. Tá? Esse é o ponto que eu gostaria que todo mundo tivesse anotado, para sempre lembrar, olha, gente, o espiritismo é isso aqui. Então, por exemplo, todas as informações que nós encontramos nesse livro, ou no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar em outras obras de Kardec. Não só no chamado Pentateuco, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, mas na Revista Espírita, e tantos outros livros de Kardec, como Viagem Espírita em 1862, Obras Póstumas, e esse que nós estamos estudando, por exemplo. Tá? Então é isso aí que eu... Pedido meu aí. Vamos carregar isso para as nossas vidas. Ô, Adolfo, eu não sei se eu vou saber, vou conseguir colocar a minha ideia, assim, mas é igual a gente está vivendo esse momento das fake news, né? Que a fake news, por exemplo, quando a gente vai, quando ela é uma coisa que não tem veracidade, que ela surge de alguém que colocou uma ideia, né, que é uma mentira, o que a gente tem que ir? Tem que ir na ciência, em embasamentos, assim, científicos, estudados, várias informações lógicas, inteligentes, né? E o Kardec, por isso que é uma ciência, né? Porque o Kardec, ele não ia em uma ideia, né? Que poderia não ser uma inverdade, né? Ele ia em várias informações que convergiam na mesma ideia, né? Então, era ali que ele colocava todo o embasamento espírita, né? Da teoria, tudo, da filosofia, né? Da ciência. Por isso que é tanta ciência, né? A gente está vivendo esse momento da inverdade através das fake news, né? Então, quando você vai ver a veracidade da coisa, por isso a importância da gente não passar para frente informações hoje, né? Porque tem muita mentira, né? Então, olha só como que, né, a ciência está sempre acima de tudo, né? A gente está vivendo esse momento. E que a gente vai ter que ter essa educação, aprender a ter esse filtro, né? Que todos nós estamos vivendo esse momento, né?
Só essa comparação. Perfeito, perfeito. Eu vou pedir, Letícia, espera só um pouquinho. A Letícia levantou a mão. O Vitor Hugo, faz favor para nós, faça a leitura desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Leia para nós aí, isso aí é outro que tem que copiar, ó. E é bom que está no Evangelho, né? Leia para nós. Depois da leitura do Vitor Hugo, aí a Letícia vai falar. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Então, assim, esses são dois princípios, né, como eu havia dito antes. O primeiro da universalidade, que é esse que Kardec traz, e depois o do bom senso, da lógica, da razão, que analisa cada uma das mensagens recebidas. E o mais importante que eu quero destacar também, desculpa, Letícia, eu vou só aproveitar aqui que eu li esse trecho aqui, que era bem em cima da fala que eu queria fazer, porque, assim, uma coisa que normalmente a gente confunde, a gente acha que a autoridade, o controle universal do ensino dos espíritos está na entrevista, nas perguntas que Kardec fazia para diversos médiuns estranhos uns aos outros, mas não. Olha, e ele está dizendo aqui, não são revelações que são feitas através de perguntas, mas são revelações que são feitas espontaneamente, são palavras de Kardec. Então, quando é para que uma verdade seja trazida, ela é feita espontaneamente em diversos lugares, e assim foi com o Espiritismo. Então, não foi Kardec que foi perguntando para os espíritos até descobrir toda a doutrina espírita. Não, as perguntas, e ele próprio diz isso lá no livro dos médiuns, de que se ele não tivesse perguntado, isso ele escreveu em 1859, 60, por aí, 61, se eu não me engano, e ele dizia lá, se ele não tivesse perguntado aos espíritos, o livro dos espíritos, nem o livro dos médiuns já teriam estado prontos, né, até aquele momento ali. Então, eles não teriam se formado. Então, a necessidade da pergunta também, mas a pergunta é para destrinchar algo que já foi trazido anteriormente. Então, a revelação, uma verdade, quando ela é necessária, Deus envia ela por vários lugares. Então, assim como foi uma invasão do mundo espiritual aqui para nós. Então, isso é muito interessante. Não foi um espírito, mas foram vários que espontaneamente, através de diversos médiuns estranhos uns aos outros, em vários locais do planeta, trouxeram informações convergentes, semelhantes, muitas vezes até idênticas. Mas daí depois tem outro passo ainda do bom senso, da razão que analisa as mensagens. Isso que o Adolfo trouxe, o próprio Kardec deixa claro, eu estava lendo agora há pouco no Espírito, eu vou ler para vocês um trechinho que ele recebe uma mensagem de um espírita, o senhor Jobar, que é um espírita, um assinante conhecido dele, que manda sobre uma teoria de como a Terra se formou. E ele começa a resposta dele, ele diz assim, né, porque foi um espírito que tinha trazido também essa ideia para o senhor Jobar. E ele diz assim, essa é uma questão séria, que se liga à própria base do espiritismo, e que não poderíamos resolver no momento, sem repetir o que já temos dito a respeito. Então aqui ele está falando sobre a necessidade de que é necessário se analisar as mensagens, que se tenha uma universalidade. Então aqui ele está falando que é perigoso quando um espírito somente traz. Ele deixa isso extremamente claro, mais para frente no texto, ele também diz isso. Ele diz assim que separar o verdadeiro do falso, descobrir a trapaça oculta numa cascata de palavras bonitas, desmascarar os impostores, eis, sem contradita, uma das maiores dificuldades da ciência espírita. E aí ele termina, né? Para superá-la, faz-se necessário uma longa experiência, conhecer todas as sutilezas de que são capazes os espíritos de baixa classe, ter muita prudência, ver as coisas com o mais imperturbável sangue frio e guardar-se, principalmente, contra um entusiasmo que cega. São palavras de Kardec. Então, olha isso, não basta com que o espírito chegue, fale palavras bonitas, fale em nome de Deus, em Jesus, que se auto-intitule um espírito de escola, um bom espírito, assine lá um nome lindo, né? Maria, Jesus, isso não basta. A assinatura de nada vale, Kardec coloca isso muito claro para nós no livro dos médiuns. Isso não basta. Então, esse é o cuidado que nós perdemos, querendo ou não, pela falta de atenção no estudo de Kardec, porque Kardec não cometeu esse erro nenhuma vez sequer. Então, tem até um texto dentro da Revista Espírita que ele coloca de 3.000 mensagens que ele recebia, somente 100 eram dignas, isso espirituais, né? Somente 100 eram dignas de terem a possibilidade de serem expostas.
Então ele busca, ele dedica muito tempo para mostrar isso para nós. Então não é porque e isso, gente, a gente tem que ter muita clareza, por isso que ele fala, a gente tem que ter muito sangue frio, porque nós, humanos, somos muito imperfeitos. Então, às vezes, a gente vai falar isso dentro do próprio movimento espírita, e alguém pode olhar e falar, oh, mas espera aí, então você está falando que o Chico escreveu, que o Divaldo escreveu está errado? Não, não é isso. A gente não pode confundir o orgulho, a cobiça, a inveja. Esses são sentimentos que nós temos, e por isso, e o próprio Kardec faz isso em vários momentos, por isso que a gente deixa sempre uma palavrinha antes, olha, mas não se engana com a minha fala, não é o objetivo que você pode pensar que eu estou tendo, não é o objetivo de ataque, não é o objetivo de ódio, tanto é que nós que buscamos entender isso, que entendemos isso que o Kardec traz, da necessidade da universalidade, das mensagens dos espíritos, nós não contestamos a presença da pessoa de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de outros diversos médiums. Os médiums são os médiums, o que nós questionamos e devemos questionar é a dúvida ela é necessária dentro da ciência, e principalmente dentro do espiritismo, que é uma ciência que se formou e recebe ainda muitos dardos, né, que tentam acabar com ela. Então, a gente tem que ter a dúvida para questionar. Então, independentemente se foi um médium famoso, um médium muito querido por nós, que trouxe através de um espírito que já é conhecido também por nós, não significa que é por isso que a gente tem que aceitar o que ele falou. Porque muitas vezes, e Kardec deixa isso claro, Deus permite com que espíritos levianos, pseudo-sábios, entrem em reuniões sérias, comuniquem-se para testar a perspicácia dos homens que ali estão. Então, Deus permite com que espíritos participem, espíritos ali levianos, participem de reuniões, se comuniquem para que aqueles homens trabalhem. Kardec deixa isso claro, ele escreve isso, inclusive nesse artigo que eu li aqui para vocês, um trecho. Porque Deus permite para que a gente teste o nosso bom senso, a razão, que é muito necessária. Então, se a gente esquece isso, infelizmente a doutrina espírita ela se perde, a ciência espírita se perde, porque ela vai comungar com coisas que estão erradas, às vezes em contradição com a ciência, ou em contradição com algo que já está firmado dentro da doutrina, como uma base, como uma lei divina. Então, assim, a gente tem que ter essa perspicácia e não ter medo de duvidar das coisas. Porque o espírito bom, e Kardec escreve isso, a gente pode ler isso lá no Livro dos Médiuns também, se não me engano, no capítulo das evocações. Kardec escreve que os espíritos bons, os espíritos puros, eles não têm medo da dúvida. Porque eles têm sempre boa vontade em esclarecer as coisas. Já os espíritos levianos, pseudo-sábios, esses sim temem a dúvida. Porque é com a dúvida que eles são desmascarados. Então, eles querem e fazem com que o homem creia no que eles estão falando por serem eles falando. Então, eles se auto-intitulam do nome que for, somente para testar. Então, assim, lendo todas as obras de Kardec, todas as 23 obras escritas por Allan Kardec, a gente percebe a grandeza que ele tinha e a perspicácia e como ele foi um homem escolhido para fazer aquilo, porque ele tinha todo esse cuidado. Um cuidado que, infelizmente, nós perdemos e devemos retomar, porque ainda é tempo, e sempre é tempo, né? A gente não está nos últimos tempos, a gente tem sempre tempo para trabalhar. Então, assim, a gente tem que retomar isso aos poucos e ir desenvolvendo, porque, infelizmente, a gente ainda recebe, às vezes, uma comunicação mediúnica e toma aquilo como verdade. Infelizmente. Isso é um erro que a gente pode consertar, e entendendo isso, a gente volta aos princípios doutrinários de uma ciência que se forma ali e precisa se manter daquela maneira para que não se corrompa, para que não se destrua por dentro. Porque as bases da doutrina espírita, elas estão solidificadas. Então a gente não pode tentar destruir essas bases. Então esse cuidado que a gente deve ter. Isso não significa em nenhuma maneira, e por isso que a gente tem que fazer esses avisos antes das nossas falas, e é com muito amor que a gente fala isso. Porque não é para desmerecer nenhum médium, nem nenhum espírito. Porque até, inclusive, aqueles que são levianos, que vêm a fim de enganar, que colocam frases lindas, mas com um fundo falso, de nos induzir ao erro, ao orgulho, nos lisonjeiam. Esses também são nossos irmãos e merecem o nosso amor. Então é só para precaução, porque Deus e os espíritos, os bons espíritos, colocaram isso como um sobreaviso de urgência para que nós entendamos isso quando trouxeram para Kardec. Kardec sempre deixou isso muito claro. Então, se a gente tivesse a perspicácia e buscar retomar esse bom senso, a gente vai trazer a doutrina espírita cada vez mais forte, ela vai se propagar com cada vez mais certeza, né? Porque esse é o objetivo da ciência espírita. Como é bom ter você no grupo, viu, Vitor Hugo? Muito obrigado.
Não tenho o que dizer. Letícia, por favor. Nossa, depois dessa aula do Vitor, né? Eu queria só assim trazer um pouquinho essa questão da análise, né? Da importância da análise e compartilhar que eu acho que pelo menos nos grupos mediúnicos que eu participo, que eu já participei, o cuidado do dirigente em terminada a reunião, né? Perguntar para todos os participantes ali, tanto os dialogadores quanto os médiums, né? Como que eles estão, e até eu acredito que, assim, às vezes que eu participei, que teve uma comunicação muito bonita, uma mensagem muito bonita, essa questão da gente realmente analisar, né, esse cuidado com que a mensagem traz. Então, era mais para compartilhar um pouquinho, assim, esse cuidado de todos os dirigentes com os quais eu já participei, que eles têm. Eu acredito que seja em respeito a isso, né, a essa ciência, essa análise cuidadosa, em questionar e não acreditar em tudo que vem ali, né? Então, eu acho que era mais ou menos isso, assim. Muito bem, muito bem. Dudu? Rodolfinho, posso só colocar mais uma última coisa? Perdão por intrometer mais uma vez, mas é porque, assim, eu acho que cabe muito bem na nossa fala. Na revista de 1859, no mês, deixa eu só localizar aqui, no mês de setembro, Kardec escreve um artigo chamado Processo para Afastar os Maus Espíritos. Ele recebe um assinante, um estudioso ali da doutrina espírita, que é também médium, e que tem um espírito que acompanha ele, e esse espírito pede para que ele vá até Allan Kardec, porque ele queria falar com Allan Kardec. E esse homem de muita boa fé vai até Kardec e conta a história: olha, espírito que está junto comigo, que me acompanha, que me dá algumas lições, me traz alguns ensinamentos, ele me pediu para vir até você porque ele queria falar com você. Kardec fala, pois não, né? E aí esse espírito ele começa a escrever. Ele diz assim: ordenei o nome daquele senhor, que é facho de luz dos bons espíritos, dos quais recebeu a missão de a espalhar entre os seus irmãos, que fosse a casa do senhor Allan Kardec, o qual deverá crer cegamente no que eu lhe disser, porque estou entre os eleitos prepostos por Deus para velar pela salvação dos homens, e porque venho lhe anunciar a verdade. E aí Kardec corta o rapaz e diz: é bastante, disse-lhe eu, não vale a pena continuar. Este exórdio é suficiente para mostrar o tipo de espírito com quem o senhor está tratando. Direi apenas uma palavra: para um espírito que quer ser astucioso, ele está muito desajeitado. Então ele foi até Kardec buscar o quê? Enganar Kardec. Então, olha como que ele não conhecia Allan Kardec, porque olha o que ele disse, né? Deverá crer cegamente no que eu lhe disser. Parece, quando eu li isso, assim, eu até ri. Falei assim, não é possível que ele fez isso. Esse espírito estava... Hoje queria brincar, dar uma risada, não sei. Porque, assim, isso mostra a seriedade de Kardec. Então, olha ele. E, assim, ele deixa isso muito claro. Por exemplo, um dos médiums, o Sr. Rose, lá, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era o médium que mais psicografava mensagens do espírito de verdade, né, que alguns de nós hoje em dia atribuímos como Jesus, né, pelo que se mostra aí nas mensagens dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec analisava as mensagens do Sr. Rose e diversas mensagens vindas do mesmo médium, assinadas Espírito de Verdade, Kardec rejeitava. Tanto é que isso foi, obviamente, né, demonstrando até o que eu tinha dito anteriormente da nossa imperfeição humana, isso foi motivo para que o Sr. Rose rompesse com Kardec, saísse da sociedade, publicasse um livro só com as mensagens que ele recebia e que tinham sido negadas por Kardec. Então, olha isso, astúcia. Quantos de nós fariam isso? Né? Então, acho que isso demonstra também a grandeza do homem que estava à frente da doutrina. Quantos de nós, do mesmo médium, com a mesma assinatura, negaríamos a mensagem? Porque, assim, muitas vezes, pessoal, não eram erros crassos como esse que eu li aqui, que é um espírito se mostrando quem é nas primeiras falas, ali, contrariando princípios da doutrina nas primeiras palavras. Às vezes são mensagens bonitas, mensagens que emocionam e que o entusiasmo cega, como disse Kardec. Que a gente fica entusiasmado, nossa, que mensagem bonita, é tal espírito que está mandando, nossa, que linda.
E quando a gente vai ver e fazer uma análise filosófica profunda dessa mensagem, a gente vê erros filosóficos, erros morais, que às vezes incitam medo no homem que as lê, que lisonjeia o orgulho do homem, não claramente, porque essas que são claras a gente lê e percebe e vê o erro, mas essas que são com aparência de boas, essas que a gente tem que ter mais astúcia. E Allan Kardec não pecava com elas também. Tinha a astúcia necessária, o bom senso, o sangue frio, como ele disse, necessário para analisar cada uma das mensagens. Então, é essa perspicácia que nós temos de ter sem temer, porque a ciência nos permite isso. A ciência está na dúvida. Então, se a gente abdica da dúvida, a gente perde o pilar principal da doutrina, que é o de ciência, porque é através da ciência que se surgem os outros pilares, que é o da filosofia e, consequentemente, o da religião, no sentido de ligar fraternalmente os homens que estão ali envolvidos com a doutrina. O Vitor Hugo, muito bem, fantástico. E como que é difícil para nós seguir o exemplo de Kardec? Ele sabia que o Espírito de Verdade é Jesus, né? Então, e ele sabia que ele se comunicava através daquele médium. E não foi por isso que ele aceitou todas as mensagens psicografadas por esse médium. Então, é muita coragem. Então, e às vezes, quando nós questionamos, né, um livro ou outro, um autor ou outro, e como você falou com muita propriedade, né, é sem querer desmerecer, mas é seguir o exemplo de Allan Kardec. O mais importante, gente, não é um médium, é mensagem. E, infelizmente, o movimento espírita, ele se preocupa mais com o médium do que com a mensagem, né? Então, nós temos que resgatar justamente esse trabalho, essa importância de conceber o espiritismo como uma ciência, né? E, nesse sentido, os espíritos imperfeitos, eles são permitidos por Deus vir a nós, vir às nossas reuniões, vir através do nosso intermédio, para que nós possamos separar o joio do trigo. Então, não é porque um espírito se apresenta através da minha mediunidade que eu vou ficar, eu sou... Não, você não é nada, você é só médium, tá? Então, muito cuidado, que às vezes é um espírito que está te enganando e está massageando o seu ego, né? Então, muito cuidado, médium. Você não é importante. Eu falo isso, gente, porque eu sou médium, tá? Eu estou falando para mim mesmo. Adolfo, você não é importante. Importante é a mensagem. E nem o espírito comunicante. Ele pode falar que é Jesus, pode falar que é o Chico, pode falar que é o Dr. Bezerra. E daí? O que vale é a mensagem, não é o autor. Então, nós ainda vamos chegar numa época em que nós vamos valorizar mais a mensagem, e não o médium ou o espírito. Porque isso, gente, não é o mais importante, né? Esse é o exemplo que Allan Kardec nos deixou. Ok? Dudu, vamos mais um pouquinho? Vamos. Vitor Hugo, dessas citações suas, por favor, deixa no chat aí, porque depois nós estamos gravando a reunião e vai ficar à disposição de não só do nosso grupo, mas de quem assistiu essa brilhante exposição sua, a pessoa vai poder depois conferir na obra, se ela quiser. Então, disponibiliza para a gente aí, por favor, tá? Assim como o Zé Eduardo disponibilizou uma citação da Revista Espírita de 1864. Mas como abril, mês de abril. Obrigado, José. Mas como essa citação do Zé já converge com a fala do Vitor Hugo, então nós vamos continuar a sequência. Senão a gente também leria ela, viu, Zé? Mas ela é muito importante. Não, sem problema, tranquilo, tudo certo. Corrobora com o que o Vitor Hugo falou aí. Ou o Vitor Hugo que corrobora com o que está escrito na Revista Espírita. Vamos lá, Zé. Vamos ler mais um pouco. Como persuadir a milhões de indivíduos que tudo isso não é mais que comédia, charlatanismo, escamoteação, prestidigitação, quando, sem o concurso de estranhos, são eles próprios que obtêm tais resultados?
É possível fazê-los crer que eles se mistifiquem a si mesmos, que a si mesmos procurem enganar, fazendo o papel de charlatães e escamoteadores? Essa universalidade das manifestações dos espíritos, que surgem em todos os pontos do globo para desmentir os detratores e confirmar os princípios da doutrina, é uma força que não podem explicar aqueles que desconhecem o mundo invisível, assim como os que desconhecem as leis dos fenômenos elétricos não compreendem a rapidez com que se transmite um despacho telegráfico. É de encontro a essa força que todas as negações se veem quebrar, porque elas se equiparam às asserções de quem pretendesse afirmar, aos que sentem a ação dos raios solares, que o Sol não existe. Fazendo a abstração, pode terminar aqui, né? Está no finalzinho. Fazendo a abstração das qualidades da doutrina, que agrada muito mais que as que se lhe opõem, vede nisso a causa dos insucessos dos que tentam deter-lhe a marcha. Para que triunfassem, era-lhes mister impedir que os espíritos se manifestassem. Eis o motivo por que os espíritas ligam tão pouca importância às manobras dos seus adversários. Eles têm por si a experiência e o peso dos fatos. Olha, gente, olha a nossa responsabilidade que Kardec está dando a nós. Ó. Nós temos o quê? A experiência e o peso dos fatos. Ou seja, nós temos que continuar assim, analisando tudo que é ditado pelos espíritos, né, em todas as reuniões, né, seja de esclarecimento, seja de tratamento espiritual. Nós temos que acompanhar com muito cuidado as orientações do mentor da casa, do nosso anjo guardião, porque nós vimos aí como lição que um espírito imperfeito ele pode se apresentar como um amigo nosso, né, um anjo guardião, ou até mesmo como mentor do centro. E a gente pode cair em armadilhas se não observarmos o conteúdo das mensagens que são trazidas pelos espíritos. A autoridade da doutrina espírita, o Vitor Hugo falou com muita propriedade, não é a mensagem dos espíritos, mas é a nossa interpretação, a nossa análise dessas lições que vêm de maneira espontânea. Então, na entrevista, eu como oralista, né, como trabalho com entrevista com os espíritos, na entrevista ela é muito importante, mas ela é um método, né? Às vezes, a gente faz uma pergunta, os espíritos vão responder a nossa pergunta. Só que no meio dessa resposta, ou dessas respostas, é que vem as revelações. A revelação não está, isso eu digo pelo pouco de conhecimento que eu tenho das pesquisas que nós estamos fazendo, né, na reunião do sábado. Então, a gente faz uma pergunta, vem a resposta, responde o que nós queríamos, só que no meio da resposta vem o quê? Novas revelações. Coisas que nós não sabíamos, não imaginávamos e que não consta do objetivo da nossa pesquisa. Então, a gente faz uma entrevista querendo saber algo X. E eles respondem essa pergunta. Só que no meio desse algo X, vem um elemento novo, um Y. Né? Espontaneamente. É isso aí que a gente observa, né, nessa ciência tão maravilhosa. Infelizmente, as pessoas, os espíritas, né, eles têm, assim, muito receio de evocação. Mas a evocação faz parte da prática espírita. Né? Então, nós, enquanto estudiosos da doutrina, nós não temos que ter medo de evocar espírito nenhum. É claro que a gente não vai ficar evocando a esmo, não é isso? Né? Então, tudo que fizermos tem que ter autorização dos nossos mentores. O anjo guardião, o mentor do centro. A gente não vai fazer nada sem autorização deles. Mas eles autorizando, nós podemos evocar qualquer um.
E veja, Kardec evocava suicida. E muitos espíritas, depois que leram romances sobre suicidas, têm uma visão errada de espírito suicida. Viu? Porque o suicida vai para o lar, como é que é? Vale dos Leprosos. Não, gente. Não dá certo falar que todo suicida vai para o Vale dos Leprosos. Mas não, Adolfo. Ó, não vamos discutir isso hoje não, tá, gente? Nosso horário já está acabando. Mas nem todo suicida vai para o Vale dos Leprosos. Por quê? Depois a gente tem que estudar isso na obra de Kardec, né? No Céu e Inferno tem algumas entrevistas de Kardec com espíritos suicidas. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente acaba usando o romance para tentar explicar algo que é conceitual. E nem sempre o que é conceitual está claro no romance. Tá? Agora, o romance é romance. Tá? Ele tem as suas peculiaridades. A gente não pode achar que tudo que está no romance é o que existe no mundo espiritual. Esse é o cuidado sempre. Tá? Mas os romances, claro, são muito importantes para nós. Para encerrar, gente, eu só queria ver o rostinho de todo mundo aí. Vou pedir para quem estiver com celular para fazer um print do rostinho nosso. Então, habilita aí, por favor, gente, o rostinho de vocês, a câmera. Habilite aí, por favor. E vou pedir para a Ana Flávia conduzir a prece. Aí, depois da prece, na hora que a gente estiver nos despedindo, alguém, se puder tirar uma foto, eu agradeço. Tá bom? Então, vamos lá, Ana Flávia. Vamos para o encerramento. Vamos lá, então. Então, eu vou fazer hoje a prece, tá? De encerramento. Okay. Então, é com muita alegria no coração que a gente agradece a Deus, a espiritualidade maior, os nossos amigos queridos do Luz e Amor, os nossos amigos físicos também, que nós estamos todos aqui ligados pelo coração. Então, nós agradecemos muito a Deus pela bênção de estarmos aqui, de ter aprendido tanto, de ter conhecido tanto, e que realmente esses ensinamentos possam ser levados para a nossa vida, ser levados essa energia de amor, que a gente possa irradiar ela a todos os seres que estiverem em sofrimento, a todos os seres que estiverem lutando, para que a nossa fé, a fé de todos, a esperança, a confiança no amor divino, seja sempre o nosso guia. Muito obrigada, meu Deus, que nesse ano a gente possa realmente absorver e dividir isso com o universo, com todas as pessoas que estiverem à nossa volta, com toda a espiritualidade que necessitar do nosso amparo e do nosso amor. Muito obrigada, meu Deus, que o Senhor esteja no nosso coração e que a gente possa levar o melhor de nós onde estivermos. Que assim seja, Senhor.